Bem, meus amigos, dos últimos dias nós tivemos pelo menos 4 pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, todas elas atestando um crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como um crescimento de Bolsonaro e a chamada terceira via minguando cada vez mais. Em algumas pesquisas é possível perceber que ainda se tinha a presença de João Dória, do Páreo, em outras não. E a explicação que se tem dessa diferença de números vem justamente daí, né? Por exemplo, da Datafolha para a pesquisa IPESP, apenas Bolsonaro tem uma diferença de 7 pontos percentuais. O que para muitos, obviamente, é um erro. Alguém está errado porque já sai da margem de erro, né? Desculpa. E aí, o que a gente tem que analisar é que, com a saída de João Dória, Lula acaba ganhando mais dianteira. Inclusive, na pesquisa Datafolha, ele abre mais de 20 pontos percentuais, enquanto que em outra pesquisa, 14 pontos, e que saiu de hoje também 14 pontos percentuais, que é uma diferença ainda considerável em primeiro turno. Segundo turno, as duas pesquisas dão de 19 a 21 pontos de diferença pró-Lula. E todas as pesquisas, com exceção de uma que saiu da CNN dias atrás, todas elas dão vitória de Lula. Mas o que eu quero comentar aqui não é exatamente isso. É o desespero que a gente vê e percebe de Bolsonaro. Porque a pesquisa Datafolha, que foi a mais generosa para Lula nessa fase, faltando pouco mais de 4 meses para as eleições, ela foi com a estratificação bem melhor do que a da IPESP, que só ouviu 1.000 pessoas. A da Datafolha ouviu 2.500 pessoas e em mais cidades. Ou seja, tem uma estratificação bem melhor e bem mais perto da realidade. E foi exatamente a pesquisa que trouxe mais preocupação e críticas por parte de Bolsonaro contra as pesquisas. E o que a gente percebe é que tanto Bolsonaro como os bolsomínios, eles entraram em parafuso, né? Depois dessa pesquisa Datafolha. Sempre que eles estão atrás, eles aparecem dizendo que pesquisa não vale nada, e dizendo que em 2018 também dava vitória de Haddad, coisa que não aconteceu, só ressaltando que as últimas pesquisas, tanto de boca de urna como as anteriores, já davam empate técnico entre Bolsonaro e Haddad. E depois vitória de Bolsonaro. Ou seja, as pesquisas não erraram. É que ficam justamente tratando desta forma como forma de iludir o seu próprio eleitorado para desacreditar das pesquisas. Quando saiu uma pesquisa CNN, que foi a única estapafúrdia que saiu com Bolsonaro um pouco à frente, aí aquela pesquisa valia. Porque exatamente o eleitorado de Bolsonaro é assim. Ele nunca acredita ou tenta descredibilizar as informações que são verdadeiras para levar vantagem em cima disso, ou seja, com mentira e fake news. Essa é que é a grande verdade. Que essa turma é o que melhor sabe fazer, né? Essa é que é a grande verdade. E aí, o próprio Bolsonaro entrou tão em parafuso com essa pesquisa da Datafolha que cancelou até a live da quinta-feira, esperou para a sexta para trazer justamente mais informações para descredibilizar a pesquisa Datafolha. Ou seja, uma demonstração de que caiu como uma bomba dentro do ninho dos bolsomínios e dentro do Planalto. Justamente no momento em que algumas pesquisas traziam a recuperação de Bolsonaro com a saída de Moro, mas com a saída de Dória, o que a gente vê é que esses votos ou migraram para Lula ou para alguns candidatos da terceira via, mas me parece que Lula acabou sendo mais beneficiado.
E por que esse desespero? Porque é a pesquisa que traz já um aumento nessa distância com possibilidade de eleição do primeiro turno. Tudo pode acontecer, a meu ver. Pode dar primeiro turno, como também pode não dar primeiro turno. Que para mim ainda vai ser uma eleição difícil. Mas tudo vai depender do próprio crescimento ou não de candidatos da terceira via. Como Simone Tebet vai crescer ou não, se Ciro vai manter essa queda. Porque se isso acontecer, temos um cenário de primeiro turno. Porque existe uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e quanto mais candidatos não tiverem potencial de voto, mais chances da eleição ser decidida em primeiro turno. Então a esperança hoje de Bolsonaro é que, pasmem, ele diminua a sua rejeição, que para muitos ele já bateu nesse teto de intenção de voto, na casa de 35 e nada mais, já que a rejeição dele, de pessoas que dizem que não votam dele de jeito nenhum, está na casa de 63, 55% em todas as pesquisas, ou seja, é uma rejeição na estratosfera, de pessoas que dizem que não votam dele de jeito nenhum. Então, com isso, impede que ele cresça. E esse é o desespero de Bolsonaro, porque a sua rejeição ainda é muito alta. Tanto a rejeição ao seu nome, quanto ao seu governo, quanto às suas ideias, né? Pessoas que reprovam o governo, pessoas que reprovam o desempenho pessoal do presidente e pessoas que dizem que não votam dele de jeito nenhum. Esses três fatores estão minando a candidatura de Bolsonaro. E aí está o desespero. E quando sai uma pesquisa como essa, Datafolha, que foi devastadora em termos de números e no momento crucial da pré-campanha, evidentemente que eles partem com todo o gás, com todas as ideias possíveis para tentar descredibilizar os números. Mas, ora, se esses números não valem, quais são os números que valem? Só porque as pesquisas dão ele atrás? Aí não vale? Se der na frente, vale? Porque eu tenho certeza absoluta que se aparecer uma na frente, como apareceu a CNN, eles vão divulgar à torta e à direita, como estão fazendo nas redes sociais. Portanto, eles acreditam nas pesquisas, eles sabem, até porque, como é que um partido vai se abalizar e armar uma estratégia eleitoral se não fizer pesquisa? Então esse discurso é só pro gado, que não tem raciocínio, que apenas fala o que escuta, é massa de manobra, e que esse discurso vale para eles. Mas internamente, Bolsonaro faz suas pesquisas, porque é a única forma que se tem do candidato saber como ele está. Não existe outro parâmetro. Num país continental como o nosso, as ruas, comícios, manifestações não traduzem diretamente isso. Só através do instrumento de pesquisa. E ele sabe disso, né? Ele apenas tenta enganar seus bestas. Mas ele sabe exatamente como está a realidade. Por isso, esse desespero total. Todas essas estratégias que ele vem usando para tentar passar a ideia que é um bom candidato, é uma boa pessoa, né? É um bom presidente, coisa que não fez em 3 anos e meio e agora quer passar a ideia que eu sou o salvador da pátria. Só que isso não cola, Bolsonaro. Em 2018 ninguém lhe conhecia, você não tinha sido testado, você não tinha assumido o cargo de presidente, agora todo mundo sabe quem é você, então esse discurso de 2018 já não vale mais para nada. Porque o que vai valer é o que vai ser medido na eleição, se você fez ou não fez, e você não fez. Ou seja, você está lascado. Essa aqui é a grande realidade. E esse é o desespero de Bolsonaro. Por isso que ele descredibiliza as pesquisas junto com o seu gado. Porque estão desesperados. Desesperados, sem saber mais o que fazer. Porque a campanha se aproxima cada vez mais, as eleições também, e o tempo é exíguo para reverter uma situação cada vez mais caótica. Não só eleitoralmente falando, mas uma situação econômica, uma situação de país
que não se consegue reverter, não consegue dar uma resposta à população, não consegue fazer com que nós melhoremos de vida, e isso vai pesar, e ele sabe que isso vai pesar. Porque o assunto que vai ser debatido mais fortemente nessas eleições é a economia, a situação do brasileiro. É isso que vai pesar. E ele sabe que está na conta dele tudo isso. Esse é o motivo do desespero. Portanto, não venham tentar descredibilizar as pesquisas. Claro que são números muitas vezes até conflitantes, números muito diferentes. Mas tem pesquisa correta. E todas apontam o mesmo cenário. Então está todo mundo errado? Ninguém está certo? Só está certo o que diz o presidente? É isso? Com as suas besteiras e coisas sem comprovações científicas nem nada, só fala abobrinha? Junto com os seus que não tem argumento para defender o governo? Então eles estão desesperados. Bolsonaro está desesperado e os seus mais ainda. Essa que é a grande realidade. Que viva a ciência, viva os números e vamos procurar fazer um país melhor. Chega de tanta balela, de tanta conversa fiada, de tanta coisa ruim. Chega, chega e chega. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!